Após a vitória sobre a equipe do Cuiabá pelo placar de 2-0, o clima no vestiário colorado, claro, era de satisfação pelo desempenho da equipe dentro de campo, mas também de organização e mobilização para as 2 rodadas que restam no Campeonato Brasileiro. O objetivo é ter 100% de aproveitamento nesta reta final, vencendo o Corinthians fora de casa e também o Botafogo no Beira-Rio no fechamento desta temporada. O técnico Eduardo Cudê explicou a estratégia diferente que o Internacional utilizou para vencer essa partida no Mato Grosso e falou bastante sobre Pedro Henrique. Autor do segundo gol da vitória colorada, Cudê entende que Pedro Henrique atua melhor jogando como centroavante, o que pode ser um indicativo importante da utilização do atacante a partir principalmente da próxima temporada. Wanderson falou a respeito da vitória e da sequência do Internacional, e o próprio Pedro Henrique desabafou sobre a importância deste gol para o momento dele no clube e também para a sequência dele na temporada de 2023 e pensando no próximo ano. Esse é o Diário do Inter KTO desta quarta-feira, 29 de novembro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quarta-feira, tá? Obviamente, o mais importante é a vitória do Inter por 2-0 sobre a equipe do Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro. Uma vitória que coloca o Inter pela primeira vez depois de muito tempo na página de cima da tabela. O Inter agora está na 10ª colocação, frequenta a primeira página da tabela e isso não acontecia já há um certo tempo. Tudo sobre a vitória do Inter contra o Cuiabá eu falo nesse vídeo aqui. A estratégia diferente utilizada pelo técnico Eduardo Cudê nesses 2 últimos jogos e que deu resultado. A gente viu o Inter pragmático, o Inter consistente defensivamente e que conseguiu 6 pontos importantes, além das atuações individuais. O Valência mais uma vez sendo decisivo, o Wanderson jogando muito bem, o Pedro Henrique entrando muito bem, tá tudo nesse vídeo aqui, é só clicar para assistir, tá? Bom, vamos começar a repercutir as declarações do vestiário colorado e começar fazendo isso em relação ao técnico Eduardo Cudê, que explicou exatamente essa diferença de postura que a gente tem observado do Internacional nos últimos jogos. Ele disse: acho que fizemos algumas movimentações quanto à parte tática, também tivemos um rival que correu bastante no primeiro tempo. Tínhamos que melhorar a troca de passes, sobre fazer simples e dar velocidade. É difícil para mim cobrar ou pedir para os jogadores porque fazia muito calor, mas sim, quando começamos a trocar passes, dar mais amplitude ao time e melhoramos a precisão e a velocidade da troca de passes, nos sentimos mais cômodos e então manejamos o tempo de jogo e saímos muito bem. Essa é a leitura do Cudê em relação ao jogo. Ele falou do impacto do calor nessa partida, o que fez também o Inter colocar um pé um pouco atrás, não apresentar aquela marcação de saída de bola do adversário tão alta e assim poder ter um jogo um pouco mais seguro e conseguir construir a vitória pelo placar de 2-0, tá? A principal fala do técnico Eduardo Cudê foi em relação a Pedro Henrique, atacante que entrou no segundo tempo, que não vinha entrando ao longo dos últimos jogos, entrou no segundo tempo e entrou muito bem. Teve 2 chances de gol e marcou o segundo gol da equipe do Internacional. E o Cudê foi questionado se ele entende que o Pedro Henrique atua melhor ali, como atacante, como um centroavante. Presta atenção na fala do técnico Eduardo Cudê. Ele disse: eu falei pessoalmente com o Pedro Henrique. Falei que acho que a posição onde eu mais gosto de ver ele jogar é ali. Ele começou alguns jogos nessa posição, contra o Vasco, contra o Botafogo, contra o Corinthians, e é ali onde ele mais nos pode dar. Acho que a gente pode fazer um jogo de compreensão onde os espaços são mais fechados. Nós não usamos pontas. Às vezes adaptamos as características, mas seguramente ele pode ajudar muito o time nessa posição. Eu tento convencer ele deste posicionamento na área. Óbvio que ele, pelo tempo que tem jogando pelo lado, mas ele gosta de jogar pelo lado, mas ele tem um poder de finalização muito bom e de jogo aéreo muito grande. Sinto que ali é o melhor lugar para ele jogar. Feliz porque ele fez o gol e aí ele destacou também as outras entradas que foram muito boas. O Cudê disse que na cabeça dele o Pedro Henrique é centroavante, é atacante, tá? E que ele tenta convencer o Pedro Henrique que ele é mais atacante do que ponta, e o Pedro Henrique prefere jogar como ponta. E aí o Cudê revelou esse diálogo que ele tem com o Pedro Henrique, essa conversa que ele tem com o Pedro Henrique, para tentar convencer ele de que, cara, joga de atacante, que é melhor.
Tu vai melhor e nos ajuda mais de atacante do que como ponta. E tá tentando construir isso com o Pedro Henrique. Acho que, bom, hoje o Pedro Henrique gostou bastante de jogar como centroavante, entrou e voltou a fazer gol, tá? Na zona mista, 2 jogadores do Internacional falaram, tá? O Wanderson disse, muito feliz de poder ajudar o Inter com uma assistência. Aliás, o Wanderson deu uma assistência maravilhosa pro primeiro gol do Ener Valencia. Eu falei aqui, o Wanderson é o jogador que mais está entregando pós-eliminação contra o Fluminense. Está jogando demais o Wanderson. E ele disse, muito feliz em poder ajudar o Inter com uma assistência. Independente disso, o mais importante são os 3 pontos. O Cuiabá tem uma equipe muito forte dentro de casa. A gente entrou com determinação, foi o grupo inteiro. A gente conquistou esses pontos importantes. A meta é vencer todos os jogos até o fim do Campeonato Brasileiro. O Wanderson deixou claro que esse era o papo no vestiário da Arena Pantanal pro Inter fechar o Campeonato Brasileiro com essas 2 vitórias, e aí teria uma sequência de 4 vitórias, que seria interessante para essa reta final do Campeonato Brasileiro. E o Pedro Henrique também falou. Pedro Henrique se emocionou no momento do gol, tá? Ele faz o gol, vai comemorar com a torcida, se emociona um pouco, e ele relatou um pouco dessa emoção. Ele disse, no momento que o Simon Bianchini da Rádio Gaúcha vai entrevistar ele tá ali dando autógrafo e tirando foto com uma criança que tava com a camiseta com o nome dele. E aí ele responde, isso não tem preço, a gente sabe o quanto isso significa para as crianças. Não dá. E aí ele foi perguntado sobre o gol, ele disse, não dá para se emocionar muito porque tem que esperar o VAR, mas o gol tira um peso das costas. Eu tava trabalhando muito para isso acontecer. Quando a gente faz o gol, nós atacantes, isso nos dá confiança pra gente seguir jogando bem. Uma pena que estou suspenso pro próximo jogo, mas quarta-feira eu quero estar de volta. O Pedro Henrique não enfrenta o Corinthians em São Paulo, então essa confiança que ele adquiriu com o gol marcado, ele não vai poder usar contra o Corinthians, mas pode estar de volta na partida contra o Botafogo no fechamento do Campeonato Brasileiro. Por último, a preocupação é com o Johnny, tá? O volante titular do Internacional teve uma entorse no tornozelo. O Eduardo Cudê falou na entrevista coletiva que ele estava melhor no vestiário, que foi mais um susto porque o cara caiu em cima do tornozelo dele. Mas gera preocupação, ele vai passar por avaliações e talvez fique de fora da partida contra o Corinthians pelo Brasileirão, tá? Pra fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar as odds dessa quinta-feira, que envolvem, inclusive, o jogo do Grêmio. O Grêmio pega a equipe do Goiás na Arena nesta quinta-feira e a gente vai passar aqui as odds de Grêmio e Goiás, além de outros jogos também. 1.44 a odd do Grêmio, 4.3 a odd do empate, 7.5 a odd do Goiás. Tem também Bragantino e Fortaleza, a odd do Bragantino 1.7, empate 3.75, Fortaleza está pagando 5. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!